Europa é o nome dado a uma das 79 luas do planeta Júpiter. Está entre as 4 maiores, com um diâmetro de 3.121,6 km, sendo um pouco menor que a Lua terrestre. Originalmente designada Júpiter II por Galileu, por ser o segundo satélite de Júpiter em distância, os outros 4 satélites descobertos receberiam numeração correspondente à sua distância do planeta. Ligeiramente menor do que a Lua, Europa é principalmente feita de rocha de silicato e tem uma crosta de água-gelo e provavelmente um núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera tênue composta principalmente de oxigênio. Sua superfície é estriada por rachaduras, enquanto as crateras são relativamente raras. Além das observações do telescópio terrestre, Europa foi examinada por uma sucessão de sondas espaciais, a primeira visitando-a no início da década de 1970. Europa tem a superfície mais lisa do que qualquer objeto sólido conhecido no Sistema Solar. A juventude aparente e a suavidade da superfície levaram à hipótese de que existe um oceano aquático abaixo dela, o qual poderia concebivelmente abrigar vida extraterrestre. O modelo predominante sugere que o calor da flexão das marés faz com que o oceano permaneça líquido e conduza o movimento do gelo similar à tectônica de placas, absorvendo produtos químicos da superfície, oceano abaixo. O sal do mar de um oceano subterrâneo pode revestir algumas características geológicas em Europa. Isso pode ser importante para determinar se a Europa pode ser habitável. Além disso, o telescópio espacial Hubble detectou plumas de vapor de água semelhantes àquelas observadas na Lua Encélado de Saturno, que se pensa serem causadas por criogeysers em erupção. A missão Galileu, lançada em 1989, fornece a maior parte dos dados atuais sobre a Europa. Nenhuma espaçonave ainda desembarcou no satélite, embora tenha havido várias missões de exploração propostas. A Jupiter Ignimo Explorer, JUICE, da Agência Espacial Europeia é uma missão planejada a Ganímedes que deve ser lançada em 2022 e incluirá 2 estudos de Europa. A missão planejada pela NASA será lançada em meados da década de 2020. Europa, junto com 3 outras grandes luas de Júpiter, Io, Ganímedes e Calisto, foram descobertas por Galileu Galilei em 8 de janeiro de 1610, e possivelmente independente por Simon Marius. A primeira observação relatada de Io e Europa foi feita por Galileu Galilei em 7 de janeiro de 1610 usando um telescópio refractor na Universidade de Pádua. No entanto, nessa observação, Galileu não poderia separar Io de Europa devido à baixa ampliação de seu telescópio, de modo que os 2 foram registrados como um único ponto de luz. No dia seguinte, 8 de janeiro de 1610, usado como data de descoberta para a Europa pela UAE, Io e Europa foram vistas pela primeira vez como corpos separados durante as observações de Galileu do sistema de Júpiter. Europa foi nomeada em homenagem à filha do rei de Tiro, uma nobre fenícia na mitologia grega chamada Europa. Como todos os satélites de Galileu, Europa foi nomeado como um amante de Zeus, a contraparte grega de Júpiter. Europa foi cortejada por Zeus e tornou-se a rainha de Creta. O esquema de nomeação foi sugerido por Simon Marius, que descobriu os 4 satélites independentemente. Marius atribuiu a proposta a Johannes Kepler. Os nomes caíram em desgraça por um tempo considerável e não foram revividos ao uso geral até meados do século XX. Em grande parte da literatura astronômica anterior, Europa é simplesmente referida por sua designação em numeral romano, como Júpiter II, um sistema também introduzido por Galileu, ou como o segundo satélite de Júpiter. Em 1892, a descoberta de Amaltheia, cuja órbita estava mais próxima de Júpiter do que as das luas de Galileu, empurrou Europa para a 3ª posição. As sondas Voyager descobriram mais 3 satélites internos em 1979, de modo que Europa é agora considerada o 6º satélite de Júpiter, embora ainda seja referida às vezes como Júpiter II.
Europa orbita Júpiter em um pouco mais de 3 dias e meio, com um raio orbital de cerca de 670.900 km. Com uma excentricidade de apenas 0,009, a órbita é quase circular e a inclinação orbital relativa ao plano equatorial de Júpiter é pequena. Como os outros satélites de Galileu, Europa tem uma rotação sincronizada a Júpiter, ou seja, apenas uma face de Europa será visível do planeta. Pesquisas sugerem que Europa gira mais rápido do que órbita, ou pelo menos já girou no passado. Isso indica uma assimetria na distribuição de massa interna e que uma camada de líquido subterrâneo separa a crosta gelada do interior rochoso. A ligeira excentricidade da órbita de Europa, mantida pelos distúrbios gravitacionais dos outros satélites de Galileu, faz com que o ponto subjoviano de Europa oscile em torno de uma posição média. À medida que a Europa chega um pouco mais perto de Júpiter, a atração gravitacional do planeta aumenta, fazendo com que Europa se alongue em direção a Júpiter. Enquanto Europa se afasta um pouco de Júpiter, a força gravitacional do planeta diminui, fazendo com que Europa relaxe novamente em uma forma mais esférica e crie marés em seu oceano. A excentricidade orbital de Europa é continuamente bombeada por sua ressonância de movimento médio com Ió. Assim, a flexão da maré amassa o interior da Europa e dá-lhe uma fonte de calor, possivelmente permitindo que o oceano permaneça líquido ao dirigir processos geológicos subterrâneos. A fonte final desta energia é a rotação de Júpiter, que é aproveitada por Ió através das marés que elevam em Júpiter e são transferidas para a Europa e Ganímedes pela ressonância orbital. Cientistas que analisaram as rachaduras únicas de Europa encontraram evidências que demonstram que ela provavelmente girou em torno de um eixo inclinado em algum momento. Se correto, isso explicaria muitas das características de Europa. A imensa rede de fendas entrecruzadas de Europa serve como registro das tensões causadas pelas marés maciças em seu oceano global. A inclinação de Europa poderia influenciar os cálculos sobre o quanto da sua história está registrada em sua crosta congelada, quanto calor é gerado pelas marés em seu oceano e até quando seu oceano foi líquido. Quando há muito estresse, a camada de gelo racha. Esta inclinação no eixo de Europa poderia sugerir que suas fissuras podem ser muito mais recentes do que se pensava anteriormente. A razão é que a direção do polo de rotação pode mudar até poucos graus por dia, completando um período de precessão ao longo de vários meses. Uma inclinação também pode afetar as estimativas da idade do oceano de Europa. As forças das marés são pensadas para gerar o calor que mantém o oceânico líquido de Europa. Este calor ajuda o oceano a permanecer líquido por mais tempo. Os cientistas não especificaram quando a inclinação teria ocorrido e as medidas da inclinação do eixo de Europa não foram feitas.